Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, vocês, seus familiares, seus amigos. E por aqui vamos seguindo, né? Vamos continuar nossas videoaulas, nossa transmissão de conteúdo não pode parar, tá bom? Dando sequência às nossas aulas, né? A gente vem observando, vem notando que nas últimas aulas a gente tem dado bastante atenção para o exercício de agachamento, os músculos envolvidos, os músculos mais ativos, sobrecarga nas articulações. Então a gente vem percebendo bastante aí que uma articulação que sofre muito com a sobrecarga do agachamento é a região lombar, principalmente por conta da profundidade do agachamento. Então quanto mais fundo for o agachamento, mais carga é transferida para a região lombar. E muitas das vezes o joelho é uma estrutura que não sofre tanto quanto a lombar, entretanto ela é uma articulação que é muito discutida na literatura, durante os exercícios e assim por diante. E pensando exclusivamente no joelho, existe uma situação que se chama de síndrome patelofemoral, que nada mais é do que uma dor que a gente sente na frente do joelho, né? A região anterior aí à articulação. E ela é uma dor que é bastante frequente em praticantes de exercício físico. E ela se dá por diversos os motivos, tá? E é isso que a gente vai discutir hoje na nossa aula. Então existe uma dor que ela é chamada de síndrome da dor femoropatelar ou síndrome da dor patelofemoral. Então é a mesma situação, tá? E geralmente ela é ocasionada por um desequilíbrio biomecânico que atinge a articulação do joelho, mais especificamente a articulação entre fêmur e patela. Então, como a gente já discutiu em aula também, existe uma articulação que se chama femoropatelar, que nada mais é do que a articulação do fêmur se articulando com a patela, ou melhor dizendo, a patela se articulando com o fêmur. E aí existe um contato femoropatelar que se dá devido a essa articulação. Essa síndrome patelofemoral ela acomete 25% da população, sendo mais comum em mulheres sedentárias e indivíduos com grau de treinamento elevado. Então a gente sabe que quanto maior for a exigência da articulação do joelho, maiores são as chances de a gente ter um desenvolvimento de alguma desordem nessa articulação. E a gente sabe também que o sedentarismo ele gera diversas complicações de saúde e ele também predispõe a essa dor patelofemoral. Essa síndrome patelofemoral ela não tem uma origem exata. Normalmente a síndrome ela surge por desgaste, sobrecarga ou impacto, ou seja, muito impacto, sobrecarga e desgaste na articulação femoropatelar acaba implicando numa desordem que gera um quadro de dor nessa região. Quais são as principais causas? Largura excessiva da pelve, joelho em valgo. Então, joelho em valgo é aquele joelho que aponta para dentro. Fraqueza dos músculos do quadril e da coxa, patela alta, insuficiência ligamentar e algumas outras condições podem predispor a essa dor. Então, se a gente for analisar os tópicos aqui das causas, a gente percebe que existem algumas causas que elas são genéticas. Por exemplo, largura excessiva da pelve, ela diz respeito à estrutura óssea. Isso é genético, a gente não desenvolve isso por conta de treinamento ou por conta de sedentarismo. A gente não altera isso de forma importante, isso é predisposição genética. Patela alta, geralmente associada a uma condição genética também. Insuficiência ligamentar, a gente melhora o quadro, mas a gente sabe que algumas pessoas têm predisposição a ter insuficiência ligamentar. Portanto, a gente sabe também que em algumas situações a gente consegue interferir positivamente, como por exemplo, fraqueza dos músculos de quadril e coxa. Isso a gente consegue
melhorar com o exercício físico. E se a gente melhorar isso, a gente melhora também o quadro de dor na articulação do joelho, essa dor patelofemoral. Então a gente sabe que, como mostrado anteriormente, o joelho em valgo ele é um predispositor a desordem na articulação do joelho. Então, sujeitos que têm o joelho para dentro têm mais chance de ter desordem na articulação do joelho. Então, aqui eu tenho uma imagem onde eu mostro o joelho normal, o joelho que está sendo projetado para fora. Então, eu aumento a distância entre os joelhos. Esse joelho se chama de joelho em varo. E eu tenho aqui o joelho em valgo, que eu diminuo a distância entre os joelhos. Então, olha só, com essa imagem aqui a gente já consegue perceber que algumas condições elas são alteradas por conta da desordem na articulação. Então, olha só, quando eu tenho o joelho em varo, o que se percebe? Que o joelho ele é projetado para fora, eu aumento o distanciamento entre os joelhos e com isso eu aumento a sobrecarga interna na articulação do joelho. A parte de dentro da perna ela sofre bastante por compressão. Comprimo essa parte interna da articulação do joelho. Em contrapartida, eu faço uma distensão na parte externa, eu afasto o osso do fêmur da tíbia. Então os ligamentos colaterais, laterais, eles são distendidos e as estruturas internas elas são comprimidas. Ou seja, eu gero estresse na articulação do joelho. Já no joelho em valgo, o que acontece? As estruturas externas são comprimidas e as estruturas externas são distendidas. Então a distensão ocorre nos ligamentos colaterais, mediais, e eu tenho uma compressão nas estruturas externas. Por exemplo, o menisco dessa perna aqui, ó, a perna direita sofre muito, menisco lateral, né? Bom, além disso, a gente sabe que quando a gente tem um aumento do ângulo Q, isso nos indica que está ocorrendo um aumento de sobrecarga em valgo. Pois bem, olha só, o que é esse ângulo Q? Ele é formado por duas linhas que se cruzam no centro da patela. Uma linha é direcionada da espinharia cântero superior ao centro da patela. Então tem essa linha tracejada aqui, que ela vem da espinharia cântero posterior, ó, antero superior, desculpa, até o centro da patela. E eu tenho uma outra linha que vai sair da tuberosidade anterior da tíbia e vai passar no centro da patela. Então aqui na frente da minha tíbia eu tenho um calo ósseo, né, uma proeminência óssea que se chama tuberosidade da tíbia. Eu vou passar uma linha aqui que vai subir, ó. Quando eu analiso a distância ou ângulo entre essas duas linhas, eu tenho o que a gente chama de ângulo Q. Quanto maior for o ângulo Q, mais o meu joelho está sendo apontado para dentro. Maior é a sobrecarga em valgo. Qual que seria o valor ideal de ângulo Q? Em homens, em torno de 13 graus, variando entre 10 e 14 graus. E mulheres, em torno de 18 graus, variando entre 15 a 17, 18 graus. Ângulos superiores a esse aumenta por demais a força em valgo. E isso gera aumento de sobrecarga na estrutura do joelho. Então, se a gente for perceber aqui, ó, ângulo Q entre homens e mulheres, a gente percebe que as mulheres tendem a ter um ângulo Q maior do que os homens, só por ser mulher. Ou seja, por que isso acontece? Nas mulheres, ou as mulheres, elas apresentam um quadril mais largo do que os homens. Esse quadril mais largo do que os homens gera uma alteração biomecânica, que faz com que a mulher tenha mais estresse em valgo na articulação do joelho quando comparado com os homens. Então, naturalmente, as mulheres tendem a ter mais complicações na articulação do joelho do que os homens. Isso se dá principalmente por alterações biomecânicas. Biomecanicamente, a mulher ela tem diferenças quando comparado com os homens, e essa diferença ela predispõe à lesão na articulação do joelho, que é o assunto que a gente está tratando nesse momento. Então, como havia dito, quanto maior for o ângulo Q,
maiores são as forças de lateralização da patela. Então eu tenho dois acontecimentos aqui, ó. Vou voltar ao slide, ó. Quanto maior for o ângulo Q, joelho em valgo, mais eu vou gerar um alongamento dos ligamentos mediais e mais uma compressão das estruturas laterais. Isso é um problema que eu tenho com o aumento de ângulo Q. Um outro problema que eu tenho associado ao ângulo Q se chama de força de lateralização da patela. Ou seja, se a gente analisar aqui essa patela, ó, ela está sendo jogada para o lado de fora. Estou lateralizando a patela. Isso faz com que a minha patela ela saia da articulação, de um eixo que ela deveria permanecer. Essa lateralização faz com que a patela saia da sua articulação e comece a ter contato osso com osso. Esse contato ósseo gera desgaste e provavelmente um quadro de dor na articulação. Portanto, quanto maior o ângulo Q, maiores são as desordens da articulação do joelho. E isso, em médio e longo prazo, tende a gerar quadros de dor. Pois bem, envolvendo a nossa patela, nós temos alguns músculos que passam na frente dessa patela. Quais músculos são esses? Os músculos do quadríceps. Eles vão se unindo, passa na frente da patela e forma o tendão patelar. Dentro desse conjunto de músculos nós temos o vasto lateral, que é o maior e mais forte músculo do quadríceps. Ele contribui para o vetor de força lateral da patela. Então o vasto lateral ele tende a puxar a patela para o lado de fora, lateralizando a patela. Já o vasto medial promove um vetor de força contrário ao vasto lateral, equilibrando a força gerada pelo mesmo. O vasto medial tende a puxar a patela para o meio. Então eu tenho o vasto lateral que puxa para fora e o vasto medial que puxa para dentro, equilibrando as forças. Essa relação entre vasto medial e vasto lateral deve ser de 1 para 1. O que isso quer dizer? Que a força que puxa para fora precisa ser igual à força que puxa para dentro. Para quê? Para essa patela ela ficar alinhada. Um desequilíbrio entre esses estabilizadores dinâmicos da patela pode gerar um desalinhamento. Então o vasto lateral, o vasto medial, eles são considerados músculos que geram estabilidade dinâmica para a patela. Ou seja, eles contraem para manter a patela posicionada dentro da sua articulação. Se ocorrer um desequilíbrio, eu vou puxar essa patela para os lados e isso vai fazer com que a patela saia da sua articulação. Portanto, o deslocamento e mau alinhamento patelar é o fator etiológico mais aceito para a síndrome da dor patelofemoral ou femoro-patelar. Ou seja, de todos aqueles fatores que podem gerar essa dor patelofemoral ou femoro-patelar, o mais aceito é esse mau alinhamento da patela. E a gente percebeu agora, que tanto o vasto lateral quanto o vasto medial exercem um papel importante para o alinhamento da patela. Quando eles apresentam desequilíbrio, eu tendo a ter desalinhamento da patela, e esse é um fator que gera ou predispõe a dor femoro-patelar. Além desses músculos, a gente viu também que quanto maior for o estresse em valgo para dentro, mais a patela vai sair da sua articulação. Então, para um bom alinhamento da patela, eu preciso ter vasto lateral e vasto medial equilibrados, e eu não posso ter estresse em valgo. Quanto maior for o estresse em valgo, maior vai ser a força que vai gerar lateralização de patela. Essa lateralização da patela, ou síndrome patelofemoral, ela é mais comum nas mulheres, por conta das mulheres terem uma estrutura de quadril mais larga do que os homens. Entretanto, os homens também podem desenvolver essa síndrome de patelofemoral ou essa lateralização de patela
por conta de outros motivos. Então, não é essa lateralização de patela, ela não acontece só nas mulheres, mas é mais evidente no gênero feminino. Então, aqui a gente consegue ver perfeitamente o que é uma patela alinhada e o que é uma patela lateralizada. Como eu havia dito, essa lateralização de patela ela tende a gerar maior desgaste na articulação e maiores dores na articulação. Porque essa lateralização ela gera desgaste ósseo, e esse desgaste ósseo tende a evoluir para uma situação que a gente chama de condromalácia, que é um desgaste ósseo, uma calcificação que gera dor na articulação do joelho. Muitas das vezes, como havia dito, o que se percebe que essa patela ela lateraliza por alguns motivos: aumento de estresse e valgo e por conta de desequilíbrio entre forças mediadoras e lateralizadoras da patela. Muitas das vezes o valgo ele é percebido quando a pessoa está em pé, que a gente chama de valgo estático. Então a gente olha para o sujeito, a gente percebe que os joelhos estão para dentro. Esse sujeito naturalmente vai ter mais chance de ter desordens na articulação do joelho. Agora, a gente consegue verificar em algumas pessoas que elas apresentam um alinhamento de patela e joelho normal. Entretanto, quando elas fazem movimentos, como por exemplo o movimento de agachar ou de flexão de joelho, a gente percebe que durante o movimento o joelho vai para dentro. Isso se chama de valgo dinâmico. E esse valgo dinâmico ele é muito frequente em homens e mulheres, mais nas mulheres, e principalmente em pessoas que apresentam músculos estabilizadores fracos. Então eu tenho aqui nessa imagem aqui o sujeito fazendo um agachamento que a gente chama de agachamento unipodal, uma perna só fazendo a flexão de joelho e sustentando todo o peso corporal. Então a gente tem um alinhamento natural aqui, ó, tornozelo, joelho e quadril. Quando esse sujeito agacha aqui, ó, o que a gente percebe? Que o joelho ele vai mais para dentro, ou seja, eu percebo um estresse em valgo ou um valgo que acontece durante o agachamento. Esse valgo que acontece durante o agachamento se chama de valgo dinâmico, ok? Valgo dinâmico. E a gente consegue identificar esse valgo dinâmico através do agachamento unipodal. Então a gente pede para o nosso aluno fazer 3 a 5 agachamentos com uma perna só e analisa se ele consegue estabilizar ou não estabilizar a articulação do joelho. Sujeitos que não estabilizam durante o movimento apresentam valgo dinâmico, e esse valgo dinâmico ele predispõe à lesão na articulação do joelho. Uma lesão bastante comum é a síndrome patelofemoral. Como havia dito, existe o valgo dinâmico que acontece durante o movimento. E a gente precisa corrigir. Quando a gente vai na academia e analisa principalmente as mulheres, isso é mais evidente nas mulheres, né? Não que os homens não façam, mas fica mais claro nas mulheres. Quando a gente vai analisar as mulheres fazendo agachamento ou leg press, a gente percebe que durante o movimento de flexão de joelho, no agachar a mulher aproxima o joelho e no levantar ela afasta o joelho. Na fase excêntrica de movimento o joelho aproxima e na fase concêntrica de movimento o joelho afasta. Então ela faz valgo dinâmico quando faz agachamento. A gente vê claramente isso em várias mulheres treinando. E isso se repete quando as mulheres fazem um agachamento. Na fase excêntrica do joelho, na fase excêntrica do movimento o joelho aproxima e na fase concêntrica o joelho afasta. Isso é o valgo dinâmico. A gente sabe que quando ocorre valgo, ocorre mais lateralização da patela. E isso, se repetindo em várias sessões de treino, pode gerar futuramente desgaste na articulação e complicações mais importantes. Portanto, alguns autores, como por exemplo esse citado aqui, o que eles perceberam? Que a gente consegue aumentar a solicitação do vasto medial ou do vasto lateral com modificações nas posições dos pés.
Então, quando eu deixo o meu pé ligeiramente abduzido, ou seja, eu não deixo ele com as pontas para frente, eu deixo ele lateralizado, ó, abduzido, numa posição mais ou menos de 5 para as 2. 5 para as 2, pontinha do pé ligeiramente para fora. Quando a gente faz isso, o que a gente faz? O que a gente promove com isso? A gente consegue gerar uma maior ativação dos vastos mediais. Ou seja, eu aumento a força de medialização da patela. Eu não deixo a patela ir para fora. E isso gera uma melhor estabilidade patelofemoral. Percebam, eu aumento a ativação dos músculos para ele melhorar a sua função de estabilização, principalmente o vasto medial. Isso não quer dizer que se eu fizer o leg press ou agachamento com as pontas dos pés para fora, eu vou ter mais hipertrofia no vasto medial. Não é isso. Eu só aumento a função de estabilização do vasto medial. Eu deixo a patela mais firme na articulação patelofemoral. Eu não deixo ela fugir da articulação. Embora esses resultados não sejam consensos na literatura, alguns trabalhos, como esse citado, eles evidenciam essa situação. Portanto, uma dica bacana para a gente utilizar durante os nossos exercícios de agachamento, leg press, até mesmo na cadeira extensora, é pedir para a aluna ou aluno manter os pés 5 para as 2. Isso vai aumentar a força de estabilização do vasto medial. Isso tende a deixar a patela mais alinhada, evitando assim problemas futuros. Tá? Uma outra situação, né, que gera o valgo dinâmico não está relacionada a músculos que envolvem a articulação do joelho. Ele está relacionado a músculos que estão lá no quadril. Então lá no quadril nós temos lá o glúteo máximo, abaixo dele nós temos o glúteo médio, mais superficial o máximo, mais profundo o médio. Veja só, glúteo máximo, onde que ele tem origem? Face glútea da asa do ilho, face posterior do sacro. Então ele está aqui, origem é ilho, né? Face do ilho, pedacinho lá da pelve, ele vem descendo pelo sacro e tem a inserção lá na tuberosidade glútea, que é lá no fêmur. Abaixo dele nós temos o glúteo médio. Origem, borda externa da crista ilíaca, tá aqui, ó. Antero superior, né? Espinha ilíaca antero superior, fossa ilíaca externa, aponeurose glútea, e tem inserção, onde ele tem inserção, ó, na face externa do trocântero maior do fêmur, certo? Glúteo máximo e glúteo médio. O glúteo médio ele tem algumas funções muito importantes. Ele auxilia o glúteo máximo em algumas funções. Entretanto, ele tem uma função muito importante que é de estabilização do quadril. Ele tem uma função muito importante que é de abdução de fêmur. Então, a minha articulação do quadril, ela faz uma abdução, ela se move para fora. Essa abdução ela é parte da função do meu glúteo médio. Então, se esse glúteo médio ele estiver fraco, o meu fêmur ele tende a ir para dentro. Ele tem força aumentada de valgo. Se esse meu glúteo médio ele é forte, ele não deixa o meu fêmur ir para dentro, ele mantém o meu fêmur alinhado, diminuindo o estresse em valgo. Então eu tenho lá um problema que é no quadril, só que eu tenho um problema que é lá no joelho, que é a síndrome patelofemoral, e que muitas das vezes o problema, a causa, está lá na articulação do quadril, está na articulação de cima.
Então eu preciso tratar a articulação de cima, cuidar dos músculos de cima, principalmente o glúteo médio, para diminuir a dor na articulação de baixo, lá na articulação do joelho. Pensando no glúteo médio, como eu havia dito, uma das funções que ele tem é de abdução. Pensando no exercício, na musculação, nós temos diversos exercícios na sala de musculação que servem para gerar abdução, que fazem abdução e, por conta disso, melhora a força e a ação do glúteo médio. Esses exercícios que estão sendo mostrados aqui, ó, abdução na cadeira abdutora, abdução com cadeira, com caneleira, abdução de 4 apoios, são exercícios que são uniarticulares. Muitas das vezes o valgo dinâmico acontece durante um exercício multiarticular. Por quê? O glúteo médio ele tem função de estabilização da articulação do quadril, como também de abdução da articulação do quadril. Esses exercícios que estão sendo mostrados, eles trabalham o glúteo médio com sua função de abdução e não de estabilização. Portanto, eles geram pouco efeito no valgo dinâmico. Eu não consigo melhorar o valgo dinâmico com esses exercícios. Eu preciso de exercícios que eu trabalho o glúteo médio com sua função estabilizadora. Aumente a carga estabilizadora do glúteo médio para que assim ele não deixe o meu fêmur ser projetado para dentro. Ele consiga estabilizar a articulação, diminuindo o valgo dinâmico. Para isso nós temos diversos exercícios que são utilizados ou que fazem uso da mini band. Essas mini bands elas são excelentes para trabalhar diversos exercícios, diversos músculos. E quando a gente faz o exercício de agachamento, como está nessa imagem aqui, ó, com a mini band eu faço o agachamento e faço também o glúteo trabalhar, fazendo força para fora e estabilizando o quadril. Eu tenho ainda os agachamentos unipodais aqui, ó, desculpa, unipodais não, os agachamentos com transferência de peso unipodal, onde eu também tenho uma alta exigência da força estabilizadora do glúteo médio. E eu tenho os agachamentos laterais, com passadas laterais, que trabalham por demais também a função estabilizadora de glúteo médio. Esses exercícios, muitas das vezes, são exercícios excelentes para melhorar a função estabilizadora do glúteo e prevenir ou reduzir nas pessoas que já apresentam dores patelofemoral esses quadros dolorosos. Portanto, muitas das vezes esses exercícios eles são negligenciados na sala de musculação ou com seus alunos e futuros alunos de personal. E a negligência desses exercícios pode ser um fator que predisponha a dores na articulação do joelho, principalmente essa síndrome patelofemoral. No sentido contrário, a melhora da função do glúteo médio, função estabilizadora do glúteo médio, tende a reduzir esses quadros ou evitar esses quadros. Espero que vocês estejam gostando das aulas e espero que vocês consigam ver como que a gente pode utilizar a biomecânica ou conhecimento biomecânico para melhorar a escolha de exercício e até para evitar possíveis condições lesivas em nossos alunos, ou por conta de desequilíbrio, ou por conta de escolha inadequada de exercício, ou por conta de posicionamento inadequado durante o exercício e assim por diante. A biomecânica é uma ferramenta excelente e fundamental que todo profissional de educação física precisa se apropriar